Anda logo, por favor, já estou super atrasada. Valéria desceu do carro quase em movimento. Estava com o celular colado na orelha, o salto preso entre o tapete e o freio de mão, e uma pasta com suas propostas apertada contra o peito. Sentia calor, ansiedade e uma única coisa na cabeça: fechar o contrato mais importante da sua carreira. Ao ver um homem alto, de jeans e camisa branca, junto à entrada do hotel, não hesitou. Aqui estão as chaves, e por favor nem pense em arranhar as rodas, disse sem olhar para ele com um tom urgente, deixando o carro ligado e a bolsa jogada no banco do passageiro. Ele a observou com uma sobrancelha erguida. Como é que é? Você é novo, é? Olha, se vai estacionar, pelo menos não deixe no sol. Obrigada. Deu um tapinha no ombro dele e saiu correndo em direção à recepção do Hotel Mirante. Rafael a seguiu com o olhar, sorrindo com incredulidade. Virou-se para o manobrista de verdade, que o olhava pálido. Essa mulher acabou de me dar ordens? O manobrista deu de ombros. É que o senhor está vestido muito casual hoje, Sr. Oliveira. Rafael riu baixinho. Isso vai ser interessante. Valéria respirou fundo em frente ao elevador, tentando retocar a maquiagem com o reflexo do metal. Tinha manchado a blusa com café naquela manhã, seu salto direito estava bamboleando. E o pior, não encontrava seu batom. Meu Deus, só não deixa todo mundo já estar me esperando. Quando as portas da sala de reuniões se abriram, sentiu o mundo desabar. Todos estavam sentados, todos a olhavam. E na cabeceira da mesa, com os braços cruzados e uma expressão que oscilava entre diversão e zombaria, ele, o falso manobrista. A senhora está bem, senhorita Gomes? Perguntou alguém da equipe. Valéria engoliu em seco. Sim, claro. Desculpe pelo atraso, houve um pouco de trânsito. Rafael pigarreou e levantou-se do seu assento. Não se preocupe, às vezes a gente se confunde de caminho, ou de pessoa. Valéria sentiu o sangue subir ao rosto. Eu queria dizer, o negócio do carro era só... Pensei que eu fosse o manobrista, perguntou Rafael sem parar de sorrir. Não se preocupe, estacionei muito bem seu carro. Na sombra, como pediu. Risadas desconfortáveis encheram a sala. Valéria desejou desmaiar, ou desaparecer, ou acordar em outra vida. A reunião continuou, mas Valéria não ouvia nada. Só via como Rafael a observava de canto de olho cada vez que falava, como se estivesse analisando cada gesto seu, cada palavra, cada tentativa desajeitada de manter a dignidade. Quando finalmente terminou, ela recolheu suas coisas às pressas. Senhor Oliveira, realmente lamento o mal-entendido. Não foi minha intenção me faltar com respeito, me dar ordens, me tratar como um funcionário qualquer. Não. Quer dizer sim. Quer dizer não. Ai, levantou as mãos. Olha, desculpa, tá? Foi um desses erros que a gente comete quando está com a cabeça a mil. Não sou assim. Rafael a olhou com interesse, inclinando a cabeça. E como você é então? Profissional, séria, focada e muito boa em julgar pela primeira impressão. Ela baixou o olhar. Melhor eu ir embora. Espera. Rafael deu um passo na direção dela. Você tem planos para almoçar? Valéria piscou. Como é? Tenho uma reserva no restaurante do hotel. Terraço, vista bonita, ar fresco. Talvez lá você possa me explicar com mais calma por que decidiu que eu tinha cara de manobrista. Isso é um convite ou uma tortura? Depende do que você disser durante a sobremesa. Aceita? Valéria hesitou. Queria fugir, cavar um buraco e desaparecer. Mas também sabia que estava diante do homem mais poderoso de toda a operação e provavelmente seu humor decidiria o destino do projeto. Além disso, ele era bonito, muito mais de perto. Aceito. Mas só se você prometer não zombar de mim durante todo o almoço. Não posso prometer algo que claramente não vou cumprir. Às 2:00 Valéria chegou ao restaurante. Rafael já estava lá, com o paletó pendurado na cadeira e 2 taças de vinho servidas. Tinto? Perguntou erguendo uma taça. Só se for chileno. Tempranillo. Você vai gostar. Sentaram-se e durante alguns segundos só houve silêncio. Depois ele falou. Então,
O que te fez pensar que eu era o manobrista? Minha roupa, minha cara, minha aura de pobre? Valéria levou a mão à testa. Não coloca assim, pelo amor de Deus. Foi uma combinação de fatores, tá? Cheguei atrasada, você estava parado ali, tinha cara de quem sabia dirigir. Isso é um elogio? Ela soltou uma risada nervosa. Não sei, mas falei com boas intenções. Rafael a encarou. Você é engraçada. Isso eu não esperava. E você? É diferente do que eu imaginava. Mais gentil? Mais sarcástico. Riram. A tensão foi se dissolvendo aos poucos. As taças foram se esvaziando. Os olhares duravam mais do que o prudente. E justo quando o garçom trouxe a sobremesa, apareceu Camila. Alta, elegante, lábios perfeitamente delineados. Rafael, meu amor, não imaginei que te encontraria aqui. Valéria sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele ficou sério. Camila, não é hora. Não vai me apresentar? Valéria levantou o guardanapo, pronta para ir embora. Mas Rafael a deteve com um sussurro ao ouvido. Fique. Isso mal começou. Valéria não sabia como sustentar o olhar. Camila se acomodou à mesa com uma confiança que só podia vir do passado, ou de algo pior, do presente. Não vai me dizer quem é sua acompanhante, Rafael? Perguntou a mulher, deixando sua bolsa de grife sobre a mesa com um golpe seco. Ela é Valéria Gomes, respondeu ele, sem nem olhar para a mulher. Consultora de imagem. Estamos em uma reunião. Ah, entendi. Camila sorriu venenosa. Então não vou interromper. Só passei para dar um oi. Nos vemos depois, amor. Valéria permaneceu em silêncio, fingindo checar seu celular. Mas por dentro, fervia. Amor? Que tipo de novela era essa? Com licença, murmurou levantando-se. Acho que me enganei ao aceitar este almoço. Não, espera. Rafael levantou-se também, firme. Camila já estava de saída. A mulher o encarou, desafiadora, mas acabou dando meia volta. Até mais, Rafa. Quando ela se afastou, o ambiente ficou pesado. Valéria pegou a taça e bebeu de um gole. Bom, isso foi desconfortável. Você não faz ideia. Ex-namorada? Atual? Amiga colorida? Perguntou ela com tom ácido. Ex. Há meses. Mas ela não aceita muito bem. E justo aparece aqui como por mágica. Não foi coincidência. Provavelmente viu meu nome na reserva. Valéria o olhou com desconfiança. Ela costuma te seguir assim. Mais do que eu gostaria. Rafael respirou fundo e mudou de assunto. Posso te perguntar algo mais pessoal? Se você prometer que não vai me deixar desconfortável, o que te fez entrar nesse ramo? Ela pensou por um segundo. Querer mudar o mundo, um vestido de cada vez. Ele sorriu. Gostei. Não zomba. A imagem é poderosa. O jeito como nos vemos condiciona como nos tratam. Isso eu vivi na pele hoje, disse divertido. Você me confundiu com um manobrista por não estar de terno. Valéria riu, desta vez sem vergonha. Touché. Os pratos chegaram, e por um momento a conversa ficou mais leve. Falaram de trabalho, de viagens, de música. Descobriram que ambos odiavam as segundas-feiras e amavam churrasco. Mas justo quando o ambiente começava a relaxar, Rafael soltou a bomba. Amanhã viajo para Búzios, um evento privado do grupo hoteleiro. Seria bom se você viesse comigo. Valéria deixou os talheres no prato. Como é? Você poderia apresentar sua proposta para alguns diretores. Menos formal, mais direto. Isso é parte da entrevista, ou é um convite pessoal? Um pouco dos dois. Te incomoda? Não sei, me surpreende. Rafael se inclinou sobre a mesa. Você é diferente. Não sei se é bom ou ruim, mas quero descobrir. Valéria se sentiu desarmada. Não sabia se queria beijá-lo, dar um tapa nele ou sair correndo. Não costumo misturar o profissional com o resto. Eu também não. Mas você quebrou a regra desde que me deu ordens. Ela soltou uma gargalhada. Você é um desastre. E você é um caos de salto alto. Então, vem. Valéria pensou em tudo que podia dar errado, mas também pensou em tudo que podia ganhar. Tudo bem, mas nem pense em reservar um quarto compartilhado. Já reservei 2, fique tranquila, a menos que você mude de ideia. No dia seguinte, no jatinho particular do Grupo Oliveira,
Valéria tentava parecer relaxada, sem sucesso. Você sempre viaja assim? Perguntou, olhando o interior da aeronave. Depende. Às vezes prefiro o helicóptero, brincou ele. Ela se acomodou no assento, cruzando as pernas. Só vim a trabalho. Não se esqueça disso. Claro, o profissional acima de tudo, disse Rafael, enquanto seus olhos diziam outra coisa. A noite em Búzios era quente e úmida. O hotel parecia saído de um filme. Colunas brancas, luzes suaves, música baixa e taças de vinho que flutuavam de mão em mão. Valéria se movia com segurança entre os convidados. Seu vestido vermelho atraía olhares, mas ela só tinha um em mente, o de Rafael. Você impressionou todo mundo, disse ele ao ouvido dela mais tarde, especialmente a mim. Então, missão cumprida. Não tão rápido. Ele a levou ao terraço. Diante do mar, as ondas eram um sussurro constante. Ele se aproximou. Demais. Isso é uma péssima ideia, disse ela baixando o olhar. As melhores costumam ser. Os lábios deles estavam próximos, perigosamente próximos, mas justo quando suas bocas quase se tocavam. Ai, que romântico! Posso me juntar? Camila. De novo. Que diabos você está fazendo aqui? Disparou Rafael, perdendo pela primeira vez a calma. O quê? Só vim curtir o evento. Tenho tantos amigos aqui. Valéria deu um passo para trás. Com licença, acho que preciso de ar. Rafael a seguiu, mas ela se adiantou. Sua cabeça girava. Valéria, espera. Não, Rafael. Isso não é para mim. Não gosto de me sentir uma intrusa no seu mundo. Você não é. Diz isso para a Camila. Na manhã seguinte, uma nota aparece na imprensa digital. Consultora seduz CEO do Grupo Oliveira para crescer profissionalmente. Com sua foto, em Búzios, e a assinatura, fonte próxima à família Oliveira. O som do mar não era suficiente para acalmar a fúria que subia pelo peito de Valéria. Tinha o celular tremendo entre as mãos, os olhos fixos na tela com uma mistura de incredulidade e raiva. Ali estava seu rosto, seu nome completo. Uma foto dela e Rafael descendo juntos do jatinho particular. E a manchete. Ambição disfarçada de estilo, a nova conquista do CEO. Sentiu um nó na garganta. Bateram na porta. Valéria, sou eu, disse a voz de Rafael do outro lado. Não quero te ver, respondeu sem se mover da beira da cama. Por favor, preciso te explicar. Ela abriu só para que ele não insistisse mais. Sua expressão falava por si só. Você viu? Perguntou ele entrando sem permissão. Claro que vi. O que esperava? Que eu fingisse que não vi. Não sei como aconteceu, isso não foi coincidência. E quem teria tanto interesse em me fazer parecer uma oportunista? Rafael apertou o maxilar. Camila. Que surpresa! Soltou Valéria com ironia. Vou falar com ela. Não, você não vai. Não quero um espetáculo. Já foi suficiente me ver na imprensa como se eu fosse mais um adereço na sua vida de luxo. Você não é um adereço. Mas é assim que estão me pintando, Rafael. E você... O que fez para evitar isso? Silêncio. Valéria baixou o olhar, magoada. Obrigada por tudo. De verdade. Mas eu não nasci para ser parte desse circo. Não vá embora. Ela deu um passo para trás. Isso não é para mim. O voo de volta foi desconfortável. Viajaram no mesmo avião, mas em silêncio. Rafael não insistiu mais. E Valéria, embora com o coração apertado, manteve o olhar grudado na janela. Ao aterrissarem no Rio de Janeiro, ele se adiantou e abriu a porta do carro. Quer que eu te leve? Posso pedir um táxi, obrigada. Valéria. Se cuida, Rafael. 2 dias depois, Valéria tentava retomar sua rotina. Mergulhou em projetos pendentes, respondeu e-mails com frieza robotizada e evitou abrir redes sociais. Não queria ver se mais alguém tinha compartilhado o artigo. Mas o mundo é pequeno. Valéria, gritou Juliana, sua amiga e colega, entrando como uma tempestade em seu escritório. Agora o quê? Estão te procurando. Oliveira. Está lá embaixo. Como assim ele está aqui? Com cara de poucos amigos. Mas bem vestido, isso sim. Valéria fechou os olhos. Respirou fundo. Não quero drama. Então não desce.
Mas se não descer, ele vai ficar encarando o porteiro até transformá-lo em pedra. Rafael a esperava de pé, junto à entrada. Tinha nas mãos um envelope fechado. "Isso é seu", disse ao vê-la. Ela o pegou com cautela. Dentro, havia capturas de mensagens, entre elas, uma de Camila, enviada a um contato da imprensa. A evidência era clara. Tudo tinha sido armado. Quero que saiba que só descobri há algumas horas. Assim que soube, vim. E o que você espera que eu faça com isso? O que quiser, mas pelo menos queria que soubesse a verdade. E a Camila? Não tem mais acesso a nada relacionado aos meus negócios, e se insistir, vou processá-la. Valéria o observou em silêncio. Havia sinceridade nos olhos dele. E culpa. Por que te importa tanto limpar meu nome? Rafael se aproximou um passo. Porque você me importa. Ela baixou o olhar. Não sei se posso acreditar nisso, nem em você. Então me deixa provar. Naquela mesma noite, Valéria recebeu um convite por e-mail. Um gala do Grupo Oliveira. Evento beneficente, tapete vermelho, imprensa presente. E na parte inferior da mensagem, seu lugar está reservado. Só se você quiser estar. Hesitou. Durante horas. Mas no final escolheu o vestido preto. O mais sóbrio, o mais elegante. Os flashes iluminaram a entrada do evento. Rafael a esperava justo no final da escada, com terno preto e uma rosa na mão. Quando a viu, sorriu como se tivesse acabado de ver o sol depois de uma tempestade. Você veio. Só por curiosidade. Então espero que valha a pena. A noite avançou entre discursos, brindes e música suave. Rafael se manteve por perto, mas sem invadir seu espaço. Valéria o observava. Havia algo diferente nele. Menos arrogância, mais calma. Em um momento, ele subiu ao palco. Quero agradecer a todos por estarem aqui. E também aproveitar para dizer algo pessoal. Recentemente, permiti que alguém importante para mim fosse machucada por um ambiente que não soube respeitá-la. Hoje, peço desculpas publicamente a ela e agradeço por me ensinar o que é ter estilo com dignidade. Valéria sentiu que todos os olhares se voltavam para ela, mas não baixou a cabeça. Sorriu e ergueu a taça. Rafael desceu do palco, cruzou o salão e se inclinou na direção dela. Me concede esta dança? Só se não pisar no meu pé. Enquanto dançavam, uma notificação chegou ao celular de Valéria. Um número desconhecido. Uma mensagem curta. Cuidado com Rafael. Ele não é quem diz ser. A mensagem continuava ali, brilhando na tela. Cuidado com Rafael. Ele não é quem diz ser. Valéria fechou o celular com força. Sentiu um arrepio subir pela espinha. O que aquilo queria dizer? Uma ameaça? Um aviso real? Mais uma armadilha? Tudo bem? Perguntou Rafael, notando a tensão no olhar dela. Sim. Sim. Só trabalho. Mentiu, deixando o telefone na mesa. A música continuava tocando, mas o clima tinha mudado. Valéria já não sentia a mesma leveza. Sua cabeça rodava. E se realmente houvesse algo mais? E se Rafael não fosse tão transparente quanto parecia? Horas depois, em seu apartamento, não conseguiu dormir. Repassou mentalmente cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Rafael tinha sido encantador, mas também imprevisível. Tinha compartilhado coisas, sim, mas... Ela realmente o conhecia? Abriu o celular e respondeu ao número desconhecido. Quem é você? Por que diz isso? 3 segundos depois apareceu a resposta. Faça a pergunta certa. Por que ele se interessa tanto por você justo agora? Valéria ficou gelada. Deixou o telefone de lado, sentia-se observada, vulnerável. No dia seguinte, evitou responder às mensagens de Rafael. Nenhum emoji, nenhum bom dia. Nada. Mas não demorou a receber um golpe direto. Em seu escritório, recebeu um envelope sem remetente. Dentro, havia cópias de contratos assinados, documentos do Grupo Oliveira. E em um deles, seu nome aparecia como recomendação direta do CEO. Tradução. Sua participação no projeto tinha sido possível graças a Rafael. Não por mérito próprio, por influência. Não pode ser, soltou batendo na mesa. O que houve? Perguntou Juliana entrando. Olha isso. Ele recomendou meu nome.
Eu pensei que tinham me avaliado como qualquer outra. E não avaliaram? Talvez sim, mas agora parece que foi por favoritismo. E isso tira toda a minha autoridade. Falou com ele? Não quero ouvi-lo. Estou cansada de meias-verdades. Naquela tarde, Rafael apareceu em seu escritório sem avisar. Como sempre. Precisamos conversar. Eu não tenho nada para te dizer. Eu tenho, disse ele fechando a porta atrás de si. Você me ignorou o dia todo. O que aconteceu? Valéria jogou os papéis sobre a mesa. O que é isso? Rafael os pegou, leu, suspirou. Não era segredo. Recomendei seu trabalho porque confio no seu talento. Mas não me disse isso. Me fez acreditar que tudo era pela minha proposta, pelo meu esforço. E foi. Mas se tive oportunidade de acelerar o processo, aproveitei. É errado confiar em alguém? É errado quando isso te transforma numa sombra, numa extensão sua. Eu tenho nome próprio, Rafael. Ele se aproximou, com a testa franzida. Nunca te vi como menos. Nunca. Então por que não foi honesto desde o início? E você? Foi honesta quando fugiu em Búzios sem dizer nada? Quando me deixou plantado como um idiota? O silêncio caiu de repente. Valéria respirou fundo. Você tem razão. Mas isso não justifica ter me deixado exposta. Eu não publiquei aquela nota. Eu não mandei esses contratos. Alguém está jogando sujo. E não sou eu. Então quem? Rafael hesitou. Camila não age sozinha. Tem aliados. Gente que não quer me ver ao lado de alguém como você. Como eu. Real. Incontrolável. Honesta. Alguém que não precisa de mim para brilhar. Valéria o encarou. Por um instante viu sinceridade. Mas também caos. Muito caos. Não posso lidar com isso agora. E o que você quer? Espaço. E tempo. Nada mais. Passaram-se 3 dias sem notícias. Sem flores, sem mensagens, sem bom dia, como você está? Só vazio. Valéria achou que isso a tranquilizaria. Mas não foi assim. Durante um almoço com Juliana, admitiu em voz alta. Sinto falta dele. Mas também tenho dúvidas. E não sei o que pesa mais. Juliana ergueu uma sobrancelha. E se você o confrontasse? Sem joguinhos. Só você e ele. A moda antiga. Valéria pensou. Talvez já fosse hora. Naquela noite, apareceu no prédio de Rafael sem avisar. O porteiro a reconheceu e a deixou subir. Subiu em silêncio até a cobertura. Bateu. 2 vezes. Nada. Uma terceira. Então, a porta se abriu. Camila, com um hobby de seda. Descalça. Ah, que surpresa, disse, sorrindo com malícia. Valéria sentiu uma punhalada no estômago. O Rafael está? No banho, mas não acho que ele queira visitas agora. Valéria deu um passo para trás. Não precisa mentir. Não me interessa entrar. Tem certeza? Perguntou Camila, inclinando a cabeça. Pensei que você gostasse de coisas emprestadas. Valéria se virou sem responder. O coração batia com força, a garganta ardia, mas não chorou. Não. Pegou o elevador e foi embora sem olhar para trás. Minutos depois, Rafael saiu do banheiro e encontrou Camila na sala. Quem veio? Ninguém importante, respondeu ela, fingindo indiferença. Ele olhou para o chão. Um brinco pequeno, de ouro, de Valéria. E então soube que a tinha perdido. Rafael girava o brinco entre os dedos como se fosse uma pista num crime sem solução. Reconhecia aquele desenho, dourado, pequeno, discreto. Valéria o tinha usado durante a gala, e agora estava jogado em sua sala. Por que isso estava aqui? Perguntou em voz alta sem esperar resposta. Camila fingia ler uma revista no sofá. O que importa? Ela já foi embora, não foi? Rafael se aproximou. O que você disse a ela? O necessário, respondeu sem levantar os olhos. Não era hora para visitas e você estava ocupado. E quem é você para decidir isso? Ela o encarou friamente. Alguém que te conhece o suficiente para saber quando você está prestes a arruinar sua vida por uma mulher que não é para você. E você é? Fui. E poderia ser de novo se você parasse de procurar no incerto. Rafael soltou uma risada seca. Você e eu já fomos tudo o que tínhamos que ser. Então,
Por que continua me deixando entrar? A pergunta o deixou em silêncio. Camila aproveitou e se aproximou mais. Ela não te entende. Não sabe o que significa estar com você. Eu sei. Ele recuou. Você entende de conveniência. Valéria entende de princípios. E isso me custa mais soltar. Valéria passou a noite em claro. Não chorou. Não gritou. Apenas pensou. Em cada palavra, em cada olhar, em tudo que tinha acreditado. E em como uma imagem podia desmoronar em segundos. Ao amanhecer, ligou para Juliana. Pode cuidar das apresentações desta semana? Você vai viajar? Preciso de espaço. Vou visitar minha irmã em Petrópolis, só alguns dias. Você está bem? Não. Mas vou ficar. A estrada era longa, mas a mente de Valéria ia mais longe. Lembrava do primeiro almoço, do terraço, dos silêncios cúmplices das provocações. Tinha sentido algo real, mas talvez tivesse sido só isso, uma sensação. Ao chegar à casa da irmã, foi recebida com abraços e um café da manhã farto. Você tem cara de quem precisa de comida e respostas, disse Clara servindo o café. Só tenho perguntas. E uma mala cheia de decepções. Enquanto isso, na cidade, Rafael já não dormia, nem comia, revisava os registros da portaria, confirmou a hora exata em que Valéria esteve lá, confirmou que Camila mentiu, e isso bastou. Discou um número. Preciso que prepare o helicóptero. Vamos para Petrópolis. Valéria passeava pelo centro histórico, tentando não pensar. Mas o celular vibrou. Mensagem de um número conhecido. Estou aqui. Não vá embora de novo sem me ouvir. Girou lentamente. E lá estava ele. Camisa com as mangas dobradas, cara de insônia, olhos fixos nela. Você não pode aparecer assim, disse sem se mover. Este é meu refúgio. E eu vim para romper o silêncio, não para invadir. Já não sei o que é verdade, Rafael. Estou cansada de adivinhar. Eu entendo, por isso vim, para dizer tudo, sem enfeites. Valéria cruzou os braços. Fala. Camila mentiu para você. Não estava comigo. Fingiu. Te mandou embora. Só soube que você foi me visitar quando encontrei isto. Mostrou o brinco. Ela o pegou. Apertou os lábios. E você espera que isso apague tudo? Não. Só quero que entenda que não te usei. Não foi um jogo. Desde que você me deu aquelas chaves sem olhar, despertou algo em mim. Valéria fechou os olhos por um segundo. Eu não queria sentir nada por você. Resisti. Me protegi. Mas mesmo assim, doeu. Porque foi real, disse Rafael se aproximando. E ainda é. E o que você propõe agora? Que comecemos do zero, sem jantares luxuosos, sem jatinhos particulares. Só você e eu. E a Camila? Acabado. O pouco que restava já não existe mais. Valéria o encarou. Seus olhos brilhavam com aquela mistura de medo e desejo que só aparece quando o coração ainda não decidiu. Você sabe dançar? O quê? Minha irmã vai dar uma festa hoje à noite. Se você não sabe dançar, nem tente. Rafael sorriu. É assim que se começa do zero? É assim que se começa no meu mundo. Naquela noite, entre luzes quentes, música alta e mesas cheias de primos curiosos, Rafael dançou. Mal. Muito mal. Pisa no meu pé mais uma vez e te expulso, brincou Valéria, rindo como há tempos não ria. Ele deu de ombros. Sou melhor em outras áreas. Não quero saber quais. Certeza? Valéria revirou os olhos divertida. Você está conquistando uma segunda chance, só se você me der a primeira. Ao terminar a noite, saíram para o jardim. Os vagalumes brilhavam como pequenas lembranças flutuando no ar. Obrigada por vir, disse ela baixinho. Obrigado por não fechar a porta na minha cara. Não fiz isso por você. Fiz por mim, para não ficar com dúvidas. E agora? Agora tenho outras. Mas gosto da ideia de resolvê-las com você. Enquanto se abraçavam, um carro preto parou em frente à casa. Dele desceu um homem de terno escuro com um envelope na mão. Procurava por Valéria. Trazia uma carta assinada pelo pai de Camila. O homem do terno escuro estendeu o envelope com firmeza. A senhora é Valéria Gomes? Ela assentiu com cautela, pegando o envelope sem abri-lo. Quem mandou? Senhor Juliano Rios.
O nome soou como um alarme interno. Rios, o pai de Camila, um dos homens mais influentes do país. Empresário, investidor, manipulador de primeira linha. Ele disse por quê. Apenas que era urgente. Boa noite. O carro preto desapareceu tão rápido quanto tinha chegado. Valéria ficou imóvel, com o envelope apertado nas mãos. Quer que eu leia com você? Perguntou Rafael com voz tensa. Ela hesitou por um segundo, mas no final assentiu. Dentro, sentados em frente à lareira, Valéria abriu o envelope com cuidado. Dentro, uma única folha, escrita à mão. Caligrafia impecável, elegante e direta. Senhorita Gomes, não subestimo seu talento, mas conheço minha filha. Rafael não é homem para uma mulher como você. Sua presença o distrai de decisões importantes. Afaste-se antes que ele cometa o erro de seguir seu coração em vez de seu legado. Confio em seu bom senso. Juliano Rios. Valéria soltou uma risada irônica. Que maneira refinada de dizer desapareça. Rafael se levantou furioso. Isso é uma ameaça. Não, é um conselho disfarçado de veneno. Ele acha que sou um problema. Kitty tira o foco. Você me deu foco pela primeira vez em anos. Ela o olhou com uma mistura de ternura e raiva. Mas pessoas como ele nunca vão te deixar em paz. E isso, Rafael, isso desgasta. Não vou permitir que ele controle minha vida. Não precisa, só precisa semear a dúvida. Você duvida? Silêncio. Duvido se seremos capazes de viver algo real com tanta gente querendo destruir isso. Rafael se ajoelhou diante dela. Então vamos tentar. Só nós. Sem família, sem imprensa, sem passados. E o projeto? Continua de pé. Mas você decide se quer seguir com ele, ou se prefere se afastar de tudo isso. Está dizendo para eu desistir? Estou dizendo para você lutar pelo que quer, não pelo que esperam que você seja. Valéria não dormiu naquela noite. Caminhou pelo jardim descalça, pensativa. As palavras de Juliano eram um eco persistente, mas também era o olhar de Rafael. Aquela forma como ele a olhava como se fosse o primeiro lugar onde se sentia seguro. Pela manhã, tomou uma decisão. Arrumou suas coisas, entrou no carro, mas não voltou para a cidade. Foi direto ao prédio do Grupo Oliveira. Entrou sem avisar, com passos firmes e de cabeça erguida. Vinha entregar uma proposta. A recepcionista sorriu surpresa. A senhora tem hora marcada? Agora tenho. Minutos depois estava diante da diretoria. Homens de gravata, olhares inquisitivos, ambiente pesado. Valéria não se intimidou. Vim apresentar uma estratégia para reposicionar a imagem da marca, a partir de uma perspectiva mais humana, com identidade, com propósito. Um deles a interrompeu. Conhece o Sr. Rios? O suficiente para não deixar que suas opiniões definam minha carreira. Outro a observou fixamente. E qual é sua relação com o CEO? Valéria sorriu com calma. Profissional. E a minha com vocês, se aceitarem minha proposta, será impecável. Uma hora depois, Rafael chegou ao prédio chamado com urgência pelo comitê. Ao entrar na sala, encontrou Valéria guardando seus papéis. O que você fez? O que ninguém esperava. Falei de trabalho, não de você. Te atacaram? Tentaram, mas vim preparada. E o projeto? Aprovado. Com condições. Terei liberdade criativa. E nenhum vínculo pessoal poderá influenciar nas decisões. Rafael a abraçou, aliviado. Você é impressionante. Eu sei. E você? Ainda tem dúvidas? Menos. Mas preciso de uma última prova. Qual? Faça algo por mim, algo pequeno, sem dinheiro, sem contatos. Peça o que quiser. Me leve para jantar. Em um lugar sem estrelas Michelin, sem imprensa. Só nós dois e um bom churrasco. Ele riu. E se eu pedir farofa extra? Te beijo na calçada. Horas depois, sentados em um restaurante de bairro, entre guardanapos manchados e cerveja gelada, Valéria o olhou com ternura. Assim sim, assim eu poderia ficar. Para sempre? Para começar. Rafael limpou o canto dos lábios dela com o polegar. Você é a melhor decisão errada que já tomei. E você, o erro que me fez acordar. De volta para casa,
Valéria encontrou um envelope em sua caixa de correio, sem remetente. Dentro, uma única linha escrita à máquina. O que Rafael esconde não está nos contratos, mas em seu passado. Valéria leu o bilhete 1, 2, 3 vezes. O que Rafael esconde não está nos contratos, mas em seu passado. Não havia assinatura, nem selo, nem contexto. Apenas essa frase, escrita com tinta preta e frieza cirúrgica. Pela primeira vez em semanas, sentiu medo. Não por ela, pelo que isso poderia significar para o que estavam construindo. Naquela mesma tarde, sem avisar, foi até a biblioteca do centro histórico. Havia algo no tom da carta que soava como advertência, não como chantagem. E se alguém queria semear dúvidas, ela preferia enfrentá-las diretamente. Procurou em arquivos digitais, notas de imprensa antiga, revistas empresariais. Não encontrou nada suspeito. Até que em um jornal esquecido de 6 anos atrás, apareceu um nome familiar, Rafael Oliveira, envolvido em acidente de carro com consequências fatais. A notícia detalhava uma batida na estrada para Angra dos Reis, um jovem de 22 anos ao volante, um passageiro ferido, o motorista do outro carro falecido. As autoridades arquivaram o caso por falta de provas. Valéria ficou gelada. Ele nunca mencionou isso. Nem uma vez. Ao anoitecer, Rafael ligou. Ela não atendeu. Insistiu uma segunda vez. "Você está bem?" perguntou assim que ela atendeu. "Precisamos conversar, mas não por telefone." Encontraram-se no mesmo lugar onde tudo começou, o Hotel Mirante. Só que desta vez, Valéria não chegou correndo nem confusa. Chegou firme e com o olhar carregado de perguntas. "Tem algo que você queira me contar, Rafael?" Ele franziu a testa. "Do que você está falando?" "Do seu passado, de Angra dos Reis, de um acidente." O rosto de Rafael ficou tenso instantaneamente. Não disse nada por vários segundos. "Onde você viu isso?" "Isso não importa. O que importa é que você não me contou." Rafael caminhou até a janela. Respirou fundo. "Eu tinha 22 anos. Era impulsivo, imprudente. Estava fugindo de uma discussão com meu pai. Dirigia como um idiota. E o que aconteceu? O carro derrapou numa curva. O motorista do outro carro morreu. Eu saí ileso. Meu amigo ficou ferido. Foi a coisa mais brutal que já vivi." Valéria permaneceu em silêncio. "Minha família resolveu tudo. Com advogados, com contatos. Eu não queria isso, queria pagar. Mas não me deixaram. Me isolaram. Me mandaram para fora do país. E depois? Voltei anos depois, decidido a mudar, a fazer algo útil. Mas nunca deixei de carregar isso comigo. E por que escondeu de mim? Porque quando te vi, quando começamos isso, pela primeira vez, senti que podia ser alguém além daquele erro do passado. Não queria que você me visse com essa sombra." Valéria se aproximou devagar. "Todos temos fantasmas. O importante é o que fazemos com eles. E você, o que faz com essa verdade?" "Processo. Aceito, mas não vou fugir." Ele baixou a cabeça. "Não mereço que você fique." "Não se trata de merecer. Se trata de escolher." Rafael a olhou. Havia lágrimas contidas nos olhos dele. "Então você escolhe ficar." "Escolho ficar. Se você parar de se esconder." Dias depois, Valéria apresentou oficialmente a campanha de reposicionamento do grupo hoteleiro. Foi um sucesso. Inovadora, sensível, humana, como ela. Durante a coletiva de imprensa, Rafael tomou a palavra. "Há algo mais que quero compartilhar. Pessoal, mas necessário." As câmeras focaram seu rosto sério. "Cometi erros no passado, graves, e não quero que mais ninguém carregue esse peso por mim. Hoje, com o coração na mão, digo a verdade, porque não se pode construir um futuro sem enfrentar o que se foi." O salão ficou em silêncio. Valéria o observava da primeira fila, orgulhosa. Naquela noite voltaram ao lugar mais inesperado, o mesmo estacionamento onde se conheceram. "Você realmente quer reviver isso?" perguntou Valéria, divertida. "Quero corrigir. Desta vez, me dê as chaves, sabendo quem eu sou." Ela entregou as chaves com um sorriso. "Então, estacione meu carro. Mas lembre-se, o importante não é onde você o deixa,
mas se sabe voltar para ele. E seu coração? Onde o estaciono? Onde você não pensa em colocar o freio? Rafael se inclinou. Beijou-a com ternura sem pressa, como se o mundo pudesse esperar. E finalmente esperou. De onde você está ouvindo esta história? Me conte nos comentários. Adoraria saber de que parte do mundo você nos acompanha. E se gostou desta história? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Não custa nada e ajuda muito este projeto a continuar crescendo. Não precisa preencher formulários nem se registrar em lugar nenhum. Apenas clique nesses 2 botõezinhos e pronto. Obrigado por estar aqui.